No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma tabela como essa daqui. Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Como eu mostrei para vocês, a gente vai trabalhar com uma tabela um pouco diferente, é uma tabela mais interativa, tá? Como assim interativa, Leandro? Presta atenção aqui no vídeo. Olha só, essa tabela, ela funciona da seguinte maneira. À medida que eu vou clicando aqui na minha barra de rolagem, a minha seleção, ela vai descendo uma linha, tá vendo? E vai subindo também se eu quiser aumentar aqui um pouquinho a minha barra de rolagem, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai conseguir construir uma tabela como essa. Então, para isso, eu criei uma aba aqui chamada Construção, onde eu vou começar aqui a partir dessa tabela, que tem os mesmos dados daquela, a construção da nossa interatividade, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, antes da gente começar, é preciso você saber que para poder construir uma interatividade como aquela, eu preciso de uma planilha auxiliar. Então, para começar, eu vou selecionar todos os cabeçalhos e também a primeira linha, tá? Então, eu vou selecionar duas no total, a linha dos cabeçalhos e a minha primeira linha. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui na célula logo ao lado, tá? Beleza, vou ajustar aqui o tamanho delas, ótimo, beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos apagar esses valores, tá? Vamos apagar todos eles e vamos inserir também uma célula aqui ao lado, chamada índice, tá? Índice. Por que índice? Ah, eu resolvi colocar esse nome. Você pode colocar o nome que você quiser, não tem problema nenhum. Isso aqui é só a nossa auxiliar mesmo, tá? E aqui eu vou colocar uma borda para ficar bem bonitinho, porque eu tenho toque com isso. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Aqui nessa célula índice, eu vou colocar número 1. Depois vocês vão entender por quê. O que eu quero é que quando esse número aqui se mudar, tá? Quando a gente conseguir alterar esse número aqui, que todas as informações aqui mudem também de acordo com a linha, tá? Esse número aqui vai representar a linha que eu estou acessando no momento, tá? Então, se eu colocar aqui número 3, essas informações que vão aparecer aqui terão de ser as informações da linha de número 3, ok? Se for número 5, as informações da linha de número 5 e assim por diante. Então, vamos lá. Para eu conseguir fazer isso, eu vou utilizar uma fórmula chamada índice. É uma fórmula, digamos assim, bem tranquila, quando você entende ela muito bem. Então, vou começar por ela, tá? Vou digitar a palavra índice, igual índice, tá? Igual índice. E vou abrir parênteses. Abre parênteses, ele me pergunta qual que é a matriz que você quer selecionar. Eu vou selecionar todos esses valores aqui. Somente os valores, Leandro? Somente os valores, tá? Porque o cabeçalho vai entrar em um outro momento. Então, beleza. Selecionei todos esses valores, só que eu tenho que travar essas células, tá? Aí eu vou digitar o cifrão antes da letra e antes do número, porque o meu gravador de tela ele não permite que eu consiga pressionar F4. Mas vocês vão pressionar a tecla F4, tá? Então, coloca aqui o cifrão antes da letra, antes do número, vocês apertaram F4 aí. Dessa forma, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de travar a minha seleção, tá ok? Travei a minha seleção. E ao travar essa seleção aqui, eu estou falando o seguinte, que mesmo se eu movimentar a minha fórmula para um lado ou para o outro, para cima, para baixo, a seleção que eu fiz aqui agora nessa tabela vai continuar no mesmo lugar, tá? Então, eu vou dar ponto e vírgula e aí ele me pergunta qual que é o número da linha. Como eu falei para vocês, o número da linha vai ser esse daqui, tá? Vai ser representado por esse número que eu acabei de colocar aqui. Por que esse número? Porque é ele que eu vou conseguir mudar e aí automaticamente vai dar aquela impressão de dinamicidade que eu tenho ali na minha planilha, tá? Vou colocar vou apertar F4, beleza? Pressiona F4. E detalhe importante, agora eu vou dar ponto e vírgula e vou continuar. Nas demais fórmulas índices que eu costumo trazer aqui sempre, elas não continuam, elas param na parte da linha. Só que agora eu vou dar andamento aqui na área da coluna. Por que da coluna? Porque eu vou precisar que a minha coluna seja definida. Como assim, Leandro? Bom, vamos lá, vocês vão entender. Qual que vai ser o número da coluna aqui nesse momento? Não tenho ela ainda, então eu vou ter que ativar uma fórmula CORRESP para descobrir o número da coluna que eu estou procurando. Então, eu vou digitar CORRESP. CORRESP de quê? De correspondente. Ela me traz o valor de uma determinada palavra que eu estiver procurando. E que palavra é essa que eu vou procurar? Vou procurar a palavra vendedor, tá?
Ao fazer isso, ao clicar aqui na palavra vendedor, era como se eu estivesse falando para o Excel o seguinte: o Excel, descobre para mim, em um determinado intervalo, qual que é a posição da palavra vendedor, por favor. E aí, beleza. Só que aqui eu vou transformar aqui, eu vou travar aqui antes do número 1. Por quê? Porque eu vou arrastar essa fórmula para o lado. Eu preciso da minha letra I livre, da minha coluna livre. Então, quando eu movimentar, essa seleção vai movimentar para J1, para K1, para L1, para M1, porque eu não estou travando ela, tá? Mas aí vem um ponto importante aqui. Eu estou falando que eu estou procurando a palavra vendedor, certo? Ok. Se eu estou procurando a palavra vendedor, onde que eu vou procurar ela, então? Eu vou procurar aqui na parte da matriz, tá? E a minha matriz aqui, ela não vai ser a mesma que eu utilizei no índice. A matriz que eu utilizei no índice são só para os valores. A matriz que eu vou utilizar aqui agora no Corresp são só para os cabeçalhos, tá? Então, a minha coluna vai ser descoberta quando eu procurar aqui entre essa seleção aqui de cabeçalho, tá? Então, eu vou travar essa seleção, ok? Travei. Beleza? E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou procurando a palavra vendedor dentro desse intervalo aqui. E que mesmo que eu puxe a minha fórmula para o lado, esse intervalo vai permanecer desse jeito. Somente a minha palavra que vai mudar de lugar. Eu dou um ponto e vírgula e finalizo com 0, porque eu quero que a minha fórmula busque exatamente a palavra vendedor. Eu não quero valores aproximados. Fecho parênteses do índice de novo, tá? O que eu acabei de fazer? Acabei de falar para o Excel o seguinte: o Excel, ao mesmo tempo que você vai procurar para mim, de acordo com o número que tiver aqui, certo? Você vai procurar para mim qual que é a linha certinha e vai trazer para mim as informações dessa linha. Eu quero que você procure para mim a palavra vendedor dentro desse intervalo, certo? E aí, quando você trouxer a palavra, quando você encontrar a palavra vendedor, você vai trazer o resultado que está ali nessa célula dessa coluna, tá? Parece confuso um pouco, mas vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Aperto Enter e o resultado que vai vir é Juliana. Se eu mudar aqui para número 4, quando eu aperto Enter, aparece Nayane. Só que repara, Nayane, ó, 4, número 4, tá vendo? Contagem número 4. Bom, agora eu vou clicar nessa célula e arrastar para as demais para trazer essa fórmula para as demais células, tá ok? Então, eu vou puxar ela aqui até o mês de junho. E beleza, aparecem esses números, eu vou selecionar eles aqui, tá ok? E vou colocar aqui o formato contábil, tá ok? Só que olha só, tá puxando uma numeração aqui que não tá parecida com essa da Juliana. Por que não tá puxando numeração parecida com a da Juliana? Porque não são os valores da Juliana, são os valores da Nayane, repare. 522, 522, até 1823. Tá batendo certinho os valores, então a minha fórmula funcionou. Se eu mudar aqui para o número 1, aí sim aparecem os números da Juliana, ok? Então, ótimo, beleza. Agora, se eu tiver que ficar mudando o número aqui sempre, 3, ou então, sei lá, 6, não vai dar certo, né? Então, o que eu vou precisar montar agora é aquela minha barra de rolagem, aquela mesmo que eu estou criando para poder, que eu vou criar para poder colocar aqui do lado, tá? Então, primeiramente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou desenhar a minha barra de rolagem, tá? Só que eu vou reduzir aqui o espaço da letra H só para me encaixar a barra de rolagem aqui, tá? Então, beleza. Como que eu vou desenhar ela? Eu já mostrei para vocês como que eu insiro essa barra de ferramentas, que é a opção inserir controles, tá? Se você não sabe como inserir essa ferramenta inserir controles, eu sugiro que você dê uma olhada no meu vídeo que eu trouxe aí sobre gráfico de comparativo de vendas, tá? Comparativo de vendas, lá eu mostro direitinho como inserir a ferramenta de inserir controles, tá? Se você não sabe, se você não foi lá nesse vídeo, eu vou mostrar aqui rapidinho, mas não vou dar tantos detalhes não. Eu vou vir aqui ó, nessa setinha, tá ok? Vim nessa setinha, eu venho em mais comandos, e aqui eu venho na opção escolher comandos e escolho a opção todos os comandos, tá? Aqui embaixo vão aparecer todos os comandos do Excel. Eu, como está classificado em ordem alfabética, eu só vou lá onde está a letra I e clico na opção inserir controles, adicionar e ok. Beleza? Então, ok, tá aqui a ferramenta adicionada. Eu vou escolher aqui agora a minha opção chamada barra de rolagem.
Quando eu clicar nela, eu vou pressionar Alt, eu vou posicionar o meu mouse aqui ó, no meio da H1 e vou clicar e arrastar daqui a pouco, tá? Não faz isso ainda não. Eu vou clicar e arrastar até aqui na H9, mas só que eu vou fazer isso pressionando o Alt. Por quê? Porque assim a minha barra de rolagem vai ficar da espessura aqui, ó, da largura da minha coluna H. Então eu vou pressionar Alt, vou clicar no meio da H1 e arrastar até a H9 e soltar, tá ok? Ótimo, beleza. Tenho aqui a minha barrinha de rolagem. Só que tem um detalhe aqui, tá? Ela ainda não faz nada, tá vendo? Por que ela não faz nada? Porque eu não configurei ela ainda. E agora é que eu vou configurar. Eu vou clicar com o botão direito em cima dela, formatar controle, tá? Formatar controle, aqui eu tenho algumas opções aqui a serem preenchidas, tá? Mas eu preciso saber o seguinte, qual que é a quantidade de linhas que eu tenho aqui, ó? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. Então, meu valor máximo aqui vai ser 8. Meu valor mínimo, então, vai começar a partir de 1. Não vai começar de 0, não, viu, gente? Não confunda isso. Porque a gente já está começando, já vai começar de uma célula. Então, vai começar a partir do número 1. E aqui, valor atual? Eu posso colocar qualquer número de 1 a 8, tá? Eu vou colocar 1, que era como se eu estivesse começando a minha sequência a partir do número 1. E aqui onde está vínculo da célula, é onde eu vou clicar na célula índice, que vai fazer toda a alteração aqui dos meus valores. Clico em OK e logo em seguida, veja só, apareceu o número 1. Pois é, apareceu o número 1. Isso é importante. Por quê? Se apareceu o número 1, apareceram todas as informações aqui do número 1. Se eu descer um pouquinho aqui para baixo, descer para baixo é ótimo, né? Então, se eu descer um pouquinho, aparece o número 2 aqui, certo? Apareceu o número 2, as informações do número 2 aparecem. Número 3, mesma coisa. Número 4, mesma coisa. Então, eu estou conseguindo fazer a mudança aqui acontecer. Só que ainda falta a questão da formatação. Eu preciso daquela formatação que vai realçar e dar esse efeito aqui de que eu estou selecionando a célula, ok? E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com a formatação condicional. Como se faz isso, Leandro? Eu vou selecionar a minha tabela inteira, mas somente a partir dos nomes, tá? Não vou selecionar os meus subtítulos aqui, ok? E aí eu vou vir aqui dentro de formatação condicional, venho em nova regra e escolho a última opção aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Clico nela, vai aparecer esse campo. E esse campo aqui, eu vou colocar uma comparação, uma pequena fórmula nela para mostrar que se estiver atendendo aqueles meus requisitos ali, vai ficar com a formatação X. E qual que é essa fórmula? Eu vou digitar aqui, sinal de igual, vou clicar em cima do nome da Juliana, tá? E aí, cliquei no nome da Juliana, eu vou liberar aqui o acesso da minha linha, do meu número 2. Como assim, Leandro, liberar o acesso? Eu quero que essa análise seja feita célula a célula. Ou seja, eu quero que toda vez que aparecer um determinado nome em uma célula que eu vou mostrar agora, ele faça o reconhecimento célula a célula. Como assim, Leandro? Olha só, tirei o cifrão antes do número 2. Agora eu vou fazer uma comparação. Eu quero saber se esse A2 aqui, se ele é igual. Aí eu vou clicar nessa setinha e vou clicar nessa célula, tá? Eu quero saber se o número que está aparecendo aqui é igual a esse daqui. Ou é igual a esse, ou é igual ao de baixo, ou ao outro, enfim. Por isso eu destravei a minha célula, a minha número 2, a minha linha número 2. Porque à medida que mudar aqui, ele vai fazer a busca em todas as células aqui. Se tivesse travado, ele não ia buscar em todas as células. Então, ia dar problema, tá? Então, volto na setinha vermelha e olha só, acabei de fazer a comparação. E essa minha comparação, ela fala o seguinte, se o nome que aparecer aqui, ó, nessa célula aqui que está escondida, for igual a um desses nomes aqui, certo? Ele vai pegar a linha que esse nome, né, estiver igual e vai formatar ela. Então, eu venho aqui em formatar, ok? Vou colocar a cor do preenchimento, um amarelão bem forte, e aqui na fonte eu vou colocar um negrito e itálico, os dois, tá? Negrito e itálico. E depois eu clico em OK. Então, minha fonte vai ficar dessa forma aqui. Então, fiz isso, clico em OK. E repara, tá aqui o número 1, não tá? Então, tá aparecendo as formatações do número 1. Como o nome que tá aqui é igual ao que tá aqui,
a minha célula, a minha linha inteira é colorida. Se eu descer mais um pouco, olha o que acontece. As informações vão mudando aqui e as minhas informações aqui também vão mudando. Então, repara, tá pronta a minha dinamicidade, tá ok? Agora, o que eu preciso fazer aqui, ó, para poder fazer a minha barra aqui ficar, né, 100% utilizável, eu vou clicar com o botão direito em cima dela e vou na opção aqui, formatar controle. E aqui dentro eu venho em propriedades e coloco não mover ou dimensionar com células. Porque assim, se eu mexer no tamanho da minha célula, não vai atrapalhar em nada a minha barra de rolagens. Clica em OK e prontinho. Agora, para finalizar, eu oculto essas células, né? Oculto elas aqui e pronto. Retiro linha de grade e finalizei a minha planilha, minha tabela interativa. Tá ok? Bom, então, foi isso, era isso que eu queria trazer para vocês, mostrar para vocês como que é fácil a gente fazer essa interatividade, tá? Basta só um conhecimento de algumas fórmulas e alguns botões e a gente consegue uma planilha desse jeito. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever na página, pois sempre a gente traz um conteúdo bacana aqui para vocês, tá bom? Então aguardo vocês nos próximos vídeos e até lá!